vocês estão? Espero que estejam bem animados e hoje ainda mais animados do que de costume, 11 de agosto, Dia do Estudante. Parabéns a todos vocês aí, estudantes da EMAD, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Você que está aqui conosco todos os dias, receba aqui a nossa homenagem, o nosso carinho por esse dia tão importante que é o seu dia. Então, você já começou bem, não é? Começou aí com a gente para aprender um pouquinho mais. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos juntos, revendo o que aprendemos, aprendendo coisa nova, isso mesmo. Para me ajudar na aula de hoje, está aqui a nossa querida Jéssica. Eu ia dizer Maria Helena porque ela estava anterior, mas é a Jéssica, nossa querida amiga que intérprete de Libras. É porque a Maria Helena sempre está aqui com a gente, né? A gente teve dia até que eu fui me apresentar e me apresentei com Maria Helena, acredita? É para você ver como a gente está aqui, nós somos unidos, somos uma equipe assim, toda unida, todo mundo trabalha muito para que as aulas sejam realmente muito legal, muito atrativa para vocês. Mas a Jéssica está aqui fazendo esse trabalho brilhante aqui, interpretando Libras, como sempre, não é? Eu sempre falo aqui que sem eles, as nossas aulas não chegariam tão longe quanto chega, não alcançaria tantos estudantes. Então, é um trabalho muito importante, muito obrigada, Jéssica, por estar aqui com a gente. Venha sempre, fico muito feliz quando você está aqui comigo, para fazer a interação com você. Isso mesmo. Daqui a pouco eu digo como é essa interação. Se você é novato, está chegando hoje, seja bem-vindo, não sabe como interagir, daqui a pouco eu te explico. Mas, para fazer a interação comigo, está aqui o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Tudo certinho, professora. Estou por aqui já acompanhando, como sempre, o chat bastante participativo. Muita gente por aqui já, Janiele, a Larissa, Jean, Gustavo, todo mundo desejando um bom dia, falando feliz dia do estudante também. Então, feliz dia para todos vocês. Você que não colocou seu nome ainda no chat, coloca, diz o nome da tua escola, que ao final da aula eu quero mandar aquele abraço bem especial para você. E a aula hoje está imperdível, claro, em homenagem a todos vocês. Você quer interagir, não sabe como? Já sei, você está assistindo a gente pelo canal 22.3 TV Nova. Muito obrigada por estar aí, tá? Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã. E 18 horas nós temos a nossa reprise também na TV Nova. Mas se você quer interagir, professora, eu quero mandar o nome da minha professora, da minha escola, joia. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Aponta a câmera do teu celular, do teu tablet, você vai baixar o aplicativo do Educa Recife e vai poder todos os dias assistir as nossas aulas, comentar, responder. No final de hoje tem um joguinho como ontem. Ontem nós tivemos convidados aqui, né, para participar do joguinho. Hoje o nosso convidado são vocês aí, que vão participar junto com a gente. Então, tudo isso pelo aplicativo. E lembrando que o aplicativo, além dessa ferramenta, que é assistir a aula, é participar ao vivo com a gente, quando terminar a terceira aula de hoje, você pode, por exemplo, acessar a árvore de livros. E isso mesmo, dentro do teu aplicativo está lá a árvore. Não sabe como acessar? Daqui a pouco eu te explico, tá certo? Vai convidando os teus amigos no grupo da escola, vamos todo mundo assistir a aula de hoje. Lembrando que perdeu alguma coisa, precisou sair, não deu para assistir? Sem problema nenhum. Você pode rever essa aula quantas vezes você quiser no nosso canal do Educa Recife, também no YouTube. Isso mesmo, inclusive pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, porque conhecimento nunca é demais. Dei meus recadinhos, apresentei a equipe. Vamos agora falar sobre a nossa aula de hoje, que é reportagem. Você que acompanha a aula todos os dias, já sei o que está pensando. Foi o tema da aula de ontem, professora. Isso mesmo, estamos dando continuidade. Porque você sabe, não é? Um conteúdo, ele não consegue ser finalizado numa aula só. Às vezes não dá para ser assim uma sequência, temos que voltar depois, mas quando é uma sequência assim é bom porque a informação está fresquinha na mente, você já aprendeu ontem, vai ficar mais fácil de você me responder hoje. E eu estou aqui ansiosa por suas respostas, tá certo? Você que está aí agora, quem sabe como essas crianças da imagem, sentadinho no sofá,
Quando eu saí de casa estava frio, não sei se é onde você mora está frio. Quem sabe enroladinho no lençol, se ainda tiver frio. Diz para mim como é que está o tempo aí na sua casa, no seu bairro. Não sei como você está, mas eu quero te perguntar. Você costuma assistir reportagens? Professor, é aquele jornal que passa todo dia? Também, tá? Mas aquele jornal que você assiste todo dia na TV, ele passa notícias em sua grande maioria. Porém, eles também exibem, por exemplo, a reportagem especial, a reportagem da semana. Você costuma assistir esse tipo de notícia, que é a reportagem? E qual o tema de reportagem que você gosta de assistir? Ontem, os nossos convidados, inclusive o professor também, todos nós dissemos aqui, gostamos de assistir reportagens sobre animais, sobre natureza, mas também tem aquelas pessoas que gostam de reportagens investigativas, não é? Então, existem vários gostos. Você costuma assistir reportagens? Professora, qual é a diferença de notícia e reportagem? Eu já posso te adiantar, tá certo? Notícia é algo que é dado imediato. Aconteceu agora, já é noticiado. Inclusive, há um tempo atrás, demorava um pouquinho de tempo, porque tinha aqui o jornalista, o repórter, chegar no local onde aconteceu, para poder noticiar. Hoje em dia, com as redes sociais, por exemplo, se você está indo para a escola de ônibus ou de bicicleta, e acontece qualquer coisa no caminho, todo mundo já para e faz o quê? Isso. Pega o celular, bate foto, já compartilha em rede social, em grupo da família, em grupo da escola, e as notícias chegam bem mais rápidas assim ao nosso conhecimento. Lembrando que temos que ter cuidado quando vamos divulgar, às vezes nós recebemos informações, recebemos notícias e já compartilhamos, mas precisamos verificar a fonte para ver se aquele fato ali é verdadeiro e não uma fake news, uma notícia falsa. Mas a notícia é algo produzido imediato, é repassado imediato. E ninguém criou, acontece, são acontecimentos, são fatos que ocorrem e alguém vai transmiti-los para a gente com o objetivo de quê? De nos informar. Lembrem que todo gênero textual, ele tem uma finalidade: divertir, instruir, orientar. No caso da notícia, o objetivo é informar, é trazer a informação. Já a reportagem, ela pode sim ser produzida a partir de um fato, mas o jornalista, o repórter, ele vai mais a fundo. Então, ele vai entrevistar pessoas, ele vai procurar saber o que levou aquilo a acontecer. Por exemplo, está acontecendo um grande congestionamento na Avenida Agamenon Magalhães. Isso é a notícia. Então, pode ser que saia no Jornal do Meio-Dia, por exemplo, aquele que você assiste todos os dias, de meio-dia, de 13h, ou à noite. Mas uma reportagem sobre isso, o jornalista ali, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar saber o que está causando esse engarrafamento, esse congestionamento. Será que são buracos nas vias? Ah, foi um acidente que aconteceu. Ah, é porque choveu e tem pontos de alagamento. Então, ele vai procurar saber o que está causando, o que pode ser feito para mudar aquilo ali. Ele pode conversar ali com motoristas, com passageiros de ônibus que estão sendo prejudicados por chegarem atrasados no serviço, vão em busca dos órgãos públicos para saber o que pode ser feito para amenizar. Então, a reportagem ela não é feita de um dia para o outro. Não é simplesmente dar a notícia. Vai ter aquela averiguação, aquela investigação, vai se constatar os fatos e aí vai passar para o grande público, para os telespectadores. Então, se alguém te perguntar, você quando pegar ali o material, aprender sempre que a professora ou o professor está trabalhando, você vai trabalhar isso, tá? Por isso estamos vendo isso aqui. Notícia, reportagem, documentário também, que já é outro tipo, né? É informativo, mas já tem outras características do documentário. Então, quando você for trabalhar em sala de aula e o teu professor, a tua professora perguntar, quem pode me dizer uma diferença entre notícia e reportagem? Você pode dizer essa, que a notícia é mais curta, é dada de forma imediata, o repórter, o jornalista, ele não vai dar ali a sua opinião, tá certo? Ele não produziu, ele simplesmente informou. Já a reportagem não. Tem mais tempo, porque vai ser averiguado, serão averiguados os fatos, o jornalista assina a reportagem e ele pode sim expressar ali a sua opinião. Você, telespectador, não será obrigado a concordar, mas ele sim vai expressar ali a sua opinião. Em resumo aqui, ó, a reportagem é um gênero textual jornalístico não literário,
veiculado nos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Você pode até ler comigo para dar aquela despertada aí, ó. Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Você, né, vocês pré-adolescentes, podem até não ter o costume muito de ouvir notícias através do rádio. É um costume mais assim, da minha geração, dos meus pais. Deixa eu perguntar, professor, na sua casa, quando o senhor era criança, adolescente, era comum seus pais escutarem ali a notícia pelo aquele radinho, quem sabe até o de pilha? Sim, sim, bem comum, na verdade, até hoje. Até hoje, lá o pessoal gosta de ouvir o rádio todos os dias de manhã. Pronto. Na sua casa aí, tem esse mesmo costume? Vocês são a geração na internet, a geração rede social. Então, geralmente, as notícias a gente sabe pelas redes sociais, pelos grupos, né? Ali de aplicativo de mensagem. Mas, como o professor disse, muitas casas, muitas famílias ainda mantêm essa tradição de escutar notícia no rádio. Às vezes, quem vem ali dirigindo, né, tem ali o seu rádio dentro do seu automóvel e está ali sabendo do que está acontecendo. A mesma coisa são as reportagens. Elas podem estar na internet, rádios, TV, jornais e revistas. Tem revistas que elas são produzidas quinzenalmente ou uma vez por mês e elas vêm com muitas reportagens interessantes para um público específico, né? Pode ser um público voltado para uma revista voltada para moda, outra voltada para agricultura, pecuária, o homem do campo, né? Como a gente chama, zona rural. E ali tem várias reportagens que vai atrair a atenção daquele público. Quais são as características da reportagem? Vou colocar aqui as principais, tá certo? Porque existem outras. São textos escritos em primeira e terceira pessoa. Professora, que pessoa é essa? Nós trabalhamos aqui sobre os pronomes, tá? O que é um pronome? Esqueceu? Não se preocupe não, eu vou lhe lembrar. Pronome é uma palavra que vai substituir o nome. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma frase com o nome. Jéssica é intérprete de Libras, ok? Eu vou tirar o nome Jéssica. Que outro nome eu posso, que outra palavra eu posso colocar para substituir? Ela, isso mesmo. Ela é intérprete de Libras. Então, eu troquei o nome próprio de Jéssica pelo pronome ela. Então, isso é um pronome. É a palavra que substitui o nome. Eu posso também dizer assim, professor Givanilson, Jéssica e eu estamos no estúdio 1. Mas eu posso tirar o nome de nós três e colocar nós, apesar que eu já tenho colocado eu, né, que é pronome. Mas eu posso tirar os três e colocar nós estamos no estúdio 1. Então, novamente, substituir o nome pelo pronome. Então, o que é a primeira pessoa, professora? Eu, que é a primeira pessoa do singular, e nós, que é a primeira pessoa do plural. Terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Se você precisar, como eu já disse a vocês no início da aula, vai estar disponível no YouTube, você pode voltar nesse trechinho para ouvir quantas vezes precisar e não se preocupem, tá? Na continuidade das aulas, vamos nos aprofundar um pouco mais na questão gramatical dos pronomes. Mas por hoje é isso aqui. A reportagem, ela pode ser escrita em primeira e terceira pessoa, o que é diferente da notícia. Na notícia, o jornalista nunca vai dizer eu. Ele vai dizer ele ou ela, eles ou elas, porque é indireto, é na terceira pessoa, ele não está incluso, ele está apenas noticiando, tá certo? Tem a presença do título, que é aquele nome grande lá em cima que a gente chama de manchete, e tem foco em temas sociais, políticos e econômicos, que são aqueles temas que mais assim atingem a todos, não é? É de interesse comum, interesse da população, principalmente esses três tópicos, que também pode envolver aí cultura, arte e tantas outras coisas. Aqui não está falando tudo, é só algumas características. Joia? Linguagem simples, clara e dinâmica. Eu não vou produzir uma reportagem com palavras muito difíceis, onde as pessoas, para entender o que eu quero dizer, precisem recorrer a um dicionário. Não é legal. Então, linguagem simples, clara, objetiva. O discurso é direto e indireto. A linguagem formal, tá? Nós não vamos também encontrar assim, gírias numa reportagem, a não ser se eu estiver entrevistando alguém, aquela pessoa ali está falando, se ele costuma usar gírias, então vai ficar na reportagem, mas o jornalista ali, na sua escrita ou na sua fala, ele não vai usar as gírias. E o texto é assinado pelo autor.
As reportagens têm duas formas de você encontrá-las. Elas podem ser escritas, não é, através de jornais, revistas, mas também elas podem ser em vídeo, que é o que geralmente nós assistimos, aí como está exemplificado aí por essa repórter, dando aí o que ela investigou, o que ela apurou sobre algum tema. Você aí, quinto ano, já pensou em produzir uma reportagem? Será que dentre vocês tem alguém que tem o desejo de ser jornalista? Que legal, é uma profissão muito bonita e muito importante, porque deixa a gente sabendo do que está acontecendo, né, ao nosso redor. Já pensou? Se você pensou, teve desejo, olha, professora, eu não tenho vontade de ser jornalista, mas eu já tive vontade, sim, de produzir uma reportagem, achei legal o tema. Então, fique sabendo, primeira coisa, você precisa escolher um tema importante, um tema de relevância, tá? Não pode ser qualquer tema, um tema certo fará toda a diferença. Então, depois que você escolher o tema, você vai pesquisar bastante sobre aquele assunto. Você precisa estar inteirado do que você vai falar, porque não é só a sua opinião. Você precisa expor fatos e acontecimentos. Eu estava pensando que tema, né, poderia ser interessante para a produção de uma reportagem. E analisando o material de vocês do Aprender Sempre, eu encontrei lá o tema do lixo, o descarte correto do lixo. Então, eu achei legal trazer para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. Então, quem sabe aí, não é? Depois que vamos agora aprender um pouquinho sobre a importância de cuidar do lixo, do descarte correto do lixo, você vai criar aí junto a sua turminha na escola e produz uma reportagem. Já aprendeu bastante sobre ela, então acredito que você não vai sentir muita dificuldade, tá? E se sentir, não tem problema. A gente vai tentando e vai fazendo e refazendo, e é assim que a gente fica bom em qualquer coisa, não é? Você sabe andar de bicicleta? Tenho certeza que para aprender, quem sabe caiu ou desequilibrou, mas você não desistiu e agora tá craque, não é? Anda até sem as mãos se brincar. A mesma coisa na escrita. Quem não tem o hábito, às vezes quando começa, sente aquela dificuldade e não sabe usar corretamente a pontuação, pega o dicionário, assiste a aula, fica atento, vai praticando, que no final você vai estar tirando nota 10. Então aqui, vamos aprender um pouco sobre o lixo. Para a realização de um estudo acerca do lixo, que é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, é preciso compreender o seu significado. De uma forma sintetizada, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Então, veja, quando você pesquisa isso aí, você já percebeu o quê? Que quem produz lixo, quem é? Somos nós, os seres humanos. O animal, ele não produz o lixo, tá certo? Ele não produz, quem produz somos nós, os seres humanos. E é um problema que tem trazido, assim, consequências terríveis para o meio ambiente, a curto e a longo prazo. O que isso quer dizer? Problemas para hoje e para as pessoas que ainda vão nascer daqui a alguns anos. A tendência, se não houver um cuidado, é só piorar. Então, vejam, uma pesquisa curta, a gente já refletiu sobre algo. Os seres humanos, que somos nós, seres pensantes, inteligentes, mas produzimos lixo, muitas vezes desnecessário, e ainda mais não temos, em alguns casos, descartado de forma correta. O lixo, olha aqui, ó, é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos à renovação e reconstrução do mesmo. Tenho certeza que tem alguém agora pensando assim, professora, dessa vez eu acho que a senhora se enganou, porque na minha casa tem um pé de manga, e ele produz lixo sim, porque é tanta folha, professora, é tanta folha que eu tenho que varrer. Você sabia que a folha, eu não sei se onde esse pé de manga está plantado, se é com cimento, né, sem cimentado, ou se é terra. Se o seu quintal for de terra, aquela terrinha boa, né, quando chove aquele cheirinho delicioso, terra molhada, aquela folha, se você deixar ali, ela vai se decompor e vai deixar o solo mais rico. Sabia disso? Não vai fazer isso de desculpa quando a mamãe, o papai, o responsável pedir para dar aquela ajeitada no quintal. Mas observe que nas praças, as folhas que caem não devem ser varridas. Elas ficam lá porque elas vão se decompor e vai fazer com que o solo ele fique mais rico em nutrientes, como também as frutas que caem no pé. Então, tudo que a natureza produz volta para a natureza em forma ali de fertilizante, de adubo, de nutrientes. Então, quem produz lixo, quem é? Isso mesmo, somos nós.
O lixo, ele pode ser classificado como orgânico. O que é isso, professora? Está aí, ó, entre parênteses, resto de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira, entre outros. E o inorgânico. E esse aí que não é orgânico, inorgânico, ele pode ser reciclável ou não. Por exemplo, plástico, metais, vidros e etc. Além do orgânico e do inorgânico, que é o não orgânico, temos também o lixo tóxico, que são pilhas, baterias, tinta e etc. Professor Givanilson, tem alguém aí comentando alguma coisa? Ou eles estão atentos aí? Estão bastante atentos aqui, acompanhando a aula, inclusive falando, né, da importância da reportagem, que acompanha bem as reportagens, que costumam acompanhar, né, ver as reportagens também, as investigações. Gustavo está dizendo que gosta de reportagens esportivas, né? Então estão por aqui, acompanhando a aula. Bom saber. Quer ver se aquele silêncio, será que eles estão gostando? Mas que bom que estão aí participando. E foi uma coisa que eu não citei, Gustavo. Isso mesmo, tem as reportagens esportivas. Muito bom, né? O pessoal gosta de futebol, vôlei, natação. Estão aí acompanhando. Muito bom. Muito... Tá vendo como é importante a participação de vocês? Eu tinha esquecido totalmente aí dessa vertente aí do esporte. E realmente é muito interessante. Eu também gosto, Gustavo, de assistir. Essa questão do lixo tóxico aqui, gente, vocês podem fazer uma reportagem só sobre isso. Sabiam? É muito rico, é muito vasto. Você sabe que quando a sua pilha do seu relógio, do seu carrinho, não sei, algum aparelho eletrônico que você não deve jogar no lixo comum. Tem os lugares corretos para serem descartadas. Existem pontos de coleta, porque eles têm substâncias que fazem muito mal ali, se for jogado em um lugar errado ali, e faz um mal terrível ao meio ambiente, fora que transmitem doenças assim muito graves. Então, após a terceira aula, né, você deu aquela descansada, fez a atividade que o professor passou, relaxou um pouquinho, dá uma pesquisada sobre isso, sobre o lixo tóxico. Se você produzir uma reportagem, dá um jeitinho de mandar para a gente aqui, que eu vou ter o maior prazer de citar o teu nome e, quem sabe, ler aqui um trechinho da tua reportagem. Diante disso, o lixo pode ter várias origens. Dentre as principais estão os resíduos domésticos, aquele lixo que a gente produz em casa, sólido urbano nas cidades, né? Industrial, que são as indústrias produzem, e aí também há todo um cuidado com o descarte do lixo industrial. Não deve ser lançado, né, em rios, mares, ou até mesmo no solo, porque causa um mal terrível ao meio ambiente. Na realidade, nenhum lixo deve ser descartado de forma, assim, aleatória. Tem todo um processo, né? E também hospitalar e nuclear. Vejam quantos tipos de lixo. Se você vai fazer uma reportagem sobre isso, já tem essa pesquisa, veja quantas informações você trará para os seus leitores, que quem sabe eles desconheciam. E está aí um dos papéis da reportagem, trazer esclarecimento, informações e também conhecimento para o grande público. Todas as cidades enfrentam diversos tipos de problema. Quanto maior a cidade, mais as diversidades são acentuadas. Concorda comigo? Se a cidade é maior, tem mais pessoas produzirão mais lixo. Então, se essas pessoas, por exemplo, leem uma reportagem que fale da importância da coleta seletiva, da reciclagem, do não deixar jogar o lixo em canais, ao léu, assim, a céu aberto. Então, quanto mais informações essas pessoas tiverem, mais esta cidade em questão vai ser beneficiada. Veja como é importante aí o papel de uma boa reportagem. Diante dessa afirmativa, né, que quanto maior a cidade, mais lixo vai produzir, um dos problemas que mais se destaca é a questão do lixo, principalmente o sólido. Essa imagem aí é muito feia, não é? São lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, aí vai os animais também. Existem lugares que pessoas, né, vão aí para procurar lixo reciclável, material que possa ser reaproveitado, o que é muito triste, porque é uma atividade totalmente insalubre, né? Uma atividade que vai trazer problemas à saúde. Aí já entra outra questão social. Veja que tudo que a gente abordou aqui sobre reportagens está falando aqui sobre
essa questão do lixo. Por isso que eu trouxe esse tema também, que vale a pena a gente conferir, né? Então, diariamente, as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo e grande parte desses detritos não são processados, ou seja, o excedente vai sendo armazenado em proporções alarmantes. O problema cresce gradativamente, devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo. Já é outro tema para outra reportagem, o que é que o consumo afeta o meio ambiente. Vejam que um assunto vai puxando o outro, né? Aí aqui nós vemos que o lixo aumentou a sua produção com a Revolução Industrial. Eu vou entrar nesse assunto em uma próxima aula, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí, tá certo? E para a gente finalizar, nós precisamos ter medidas preventivas contra a dispersão de doenças e evitar a presença de animais. Ou seja, quando a gente tem aquelas medidas preventivas para cuidar do lixo, tratar direitinho, a gente evita que doenças se propaguem, que esses animais aqui, ó, barata, mosca, rato, eles se proliferem. Então, fica a minha dica aí para vocês, tá certo? Gostou do tema? Dá uma pesquisada mais aprofundada, produz uma reportagem e vai ser muito bom. Dá um jeitinho de mandar aqui para a gente. E eu vou ter muito prazer aqui em mostrar a tua reportagem na minha aula aqui. Amanhã a gente continua com esse tema, finalizando, tá certo? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Jéssica, muito obrigada, querida, como sempre aí, né, fazendo seu trabalho com louvor. Professor Givanilson, muito obrigada também. Eu que agradeço e daqui a pouquinho tem mais aula, né? É isso aí, então não sai daí, tá certo? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.